Homem, presta bastante atenção nisso. Nem tudo aquilo que você sente vem de Deus. Nem toda urgência que a vida traz para você significa que você tem que tomar uma decisão e você precisa de ir seguir uma direção que o mercado tá falando, às vezes na sua empresa, às vezes na sua casa. Sabe? Tipo assim, nem tudo que diz assim, eu preciso de resolver agora, isso é fé. Às vezes, essas pressões que a gente sente, que fazem com que a gente tem esse impulso para querer resolver, às vezes é medo, às vezes é pressão e às vezes é a nossa necessidade de controlar tudo. E muitos homens, eles chamam todas essas coisas de discernimento, mas não é. Às vezes é só uma ansiedade espiritualizada, sabe? Ela acelera seus batimentos cardíacos, ela acelera seus pensamentos, ela acelera seu dia. Toda pessoa ansiosa, ela está extremamente acelerada. Deus, ele não te... No último episódio, a gente falou sobre um problema muito silencioso. Muitos homens oram, mas continuam perdidos. Eles pedem direção, mas eles ainda continuam confusos. E hoje eu quero ir um passo além nisso, porque talvez o seu problema hoje não seja falta de oração. Talvez o seu problema ele seja outro. Porque às vezes você ainda não aprendeu a discernir o que é Deus e o que é a sua ansiedade. Então, vem comigo. Homem, presta bastante atenção nisso. Nem tudo aquilo que você sente vem de Deus. Nem toda urgência que a vida traz para você significa que você tem que tomar uma decisão e você precisa de ir seguir uma direção que o mercado está falando, às vezes na sua empresa, às vezes na sua casa. Sabe? Tipo assim, nem tudo que diz assim, eu preciso de resolver agora, isso é fé. Às vezes, essas pressões que a gente sente, que fazem com que a gente tem esse impulso para querer resolver, às vezes é medo, às vezes é carência, às vezes é pressão e às vezes é a nossa necessidade de controlar tudo. Mas a gente acha que é uma direção de Deus, a gente acha que é Deus falando com a gente, mas às vezes não. E muitos homens, eles chamam todas essas coisas de discernimento, mas não é. Às vezes é só uma ansiedade espiritualizada, sabe? E é muito doido porque eu já passei por isso de acreditar que Deus ele estava querendo que eu tomasse uma decisão, mas nada mais, nada menos era a minha ansiedade que estava fazendo essas coisas. Eu tenho até uma história para te contar que vai fazer com que você consiga entender um pouquinho disso. Eu me lembro quando eu estava morando em Tuiutaba, no interior de Minas Gerais. Por exemplo, São Paulo era uma cidade, gente, para mim, que eu dizia com uma convicção assim para todo amigo meu, para toda pessoa que me rodeava e falava de São Paulo, eu falava assim: eu nunca vou morar numa cidade dessa, nunca. Cara, essa cidade não faz sentido para mim, não era nada do meu plano, não era nada do meu desejo, era o último lugar na Terra que eu moraria. Só que com o tempo, quando eu morava em Tuiutaba, cerca de 6 anos atrás, o Espírito Santo ele começou a me falar algumas coisas. Vieram conversas, vieram pessoas falando de sinais, pessoas profetizaram nas nossas vidas, eu comecei a ter sonhos, parece que portas começaram a se abrir, oportunidades, muitas coisas começaram a meio que falar e apontar para a minha vida, falando que eu deveria seguir por essa direção. Gente, chegou a ter pessoas específicas que viraram para mim e falaram assim: seu tempo aqui acabou. E elas nem sabiam que eu tinha pretensão e que o Senhor já estava me falando sobre a questão de mudar de cidade. Então eu fui percebendo que Deus ele estava me trazendo algo que eu por mim mesmo não tinha capacidade de escolher sozinho. E mesmo com todas essas coisas, esses sinais, todas as direções, todo mundo falando, eu ainda resisti. Eu ainda fiquei assim, Senhor, é o seguinte, se é realmente você, você vai ter que ser mais específico ainda. E eu vou falar para vocês, ele foi. Eu tive um evento que eu vim há uns 6 anos atrás aqui em São Paulo. Eu vim com a Carla e alguns amigos e no momento que eu pisei aqui, cara, ficou claro. Todas as palavras, todas as coisas e tal que eu tinha escutado, eu tava meio assim, mas cara, quando eu pisei, eu falei assim, realmente, verdadeiramente, era uma convicção. Eu não tava preocupado se ia dar certo, se não ia dar certo, eu não fiquei ansioso, eu não fiquei nada, sabe? Eu não fiquei assim, pensando nas possibilidades de dar errado. Não, eu sabia claramente, além daquelas outras palavras que o Senhor já tinha me falado, que era aqui. Era aqui que a gente precisava de vir. E as pessoas até sempre perguntam, por que vocês foram? E, gente, eu sou bem categórico. Eu só fui e só estou aqui em São Paulo
Porque o Espírito Santo falou claramente comigo, não só uma vez, mas várias vezes, e me mostrou que era realmente isso. Não era a minha ansiedade falando assim, nossa, as coisas aqui estão limitadas, a gente precisa de sair. Não era a minha preocupação e o meu medo de, às vezes, meu saldo bancário, minha conta bancária tá falando, e de repente agora eu tenho que tomar uma decisão de começar um novo projeto, alguma coisa. Nada disso. Foi somente o Senhor. O Espírito Santo falou comigo e eu decidi obedecer. Então eu posso falar para vocês que a gente tá aqui, igual eu falei, tipo assim, há anos, e eu posso te dizer para vocês o seguinte: o Senhor sabia melhor do que eu que essa era uma das decisões mais importantes que a gente precisava de tomar. Então, o que eu chamava de resistência naquela época era só minha mente tentando me proteger daquilo que Deus ele já queria me mostrar, daquilo que Deus ele queria expandir na minha vida. E isso me ensinou uma lição muito valiosa, que a voz de Deus, ela nem sempre ela vem com empolgação. Sabe? Nem sempre você vai sentir alguma coisa, seja boa ou ruim. Não! A voz de Deus normalmente não é assim, sabe? Às vezes, o que a voz de Deus traz para nós é paz. O que a voz de Deus traz para nós é clareza. E essa é a parte mais importante. Então, se eu quero começar a aprender a saber se é Deus ou não, tem algumas coisas que eu posso começar a fazer. E a primeira coisa que eu quero que você pense e traga para você é o seguinte: João 10 vai dizer que Jesus diz que as minhas ovelhas, elas reconhecem a minha voz. Então, não tem jeito. Se você passa tempo com a pessoa, você já começa a identificar como essa pessoa fala, como é que essa pessoa ela conduz as coisas, que jeito que essa pessoa faz, que jeito que essa pessoa não faz. Por exemplo, a Carla, ela ama massagem, gente, ama. Se eu virar e falar assim, a Carla não gosta de massagem de jeito nenhum. Se alguém vira pra mim e me fala um negócio desse, eu falo assim, você tá muito enganada. Você não conhece a Carla, não. A Carla nunca diria isso. Ela nunca diria que ela não gosta. Suponhamos que a pessoa venha e faça uma brincadeira comigo falando que a Carla falou que não gosta de massagem. Entende? Então, quanto mais eu passo tempo com Jesus, mais fácil vai ser eu de discernir, tá? Então, isso aí, eu sei que você já sabe, mas eu tenho que bater nisso de novo. Você tem que entender isso. Então, se você caminha com Jesus, você vai reconhecer a voz dele. O problema é que muito homem ele vive guiado. Ele vive guiado por várias pessoas, por várias coisas, mas ele não vive perto de Jesus. Ele é aquela ovelha desgarrada lá longe. Entendeu? Aí Jesus está chamando o cara não escuta, porque ele decidiu ser independente, viver a vida nos seus próprios termos, aí ele foi. Aí ele vai indo, e Jesus fica lá para trás e ele não consegue escutar direito. Então, muito homem, ele quer resposta. Ele quer aprender a conhecer a voz de Deus, mas ele não investe tempo em relacionamento. Então, quando eu falo com as pessoas hoje, eu falo assim, gente, beleza, passar tempo com Jesus, para mim, se resume a passar tempo a sós, numa intimidade profunda, 100% focada nele. Isso é intimidade com Jesus, é passar tempo a sós com ele. Porque tem gente que fala assim, eu tô íntimo de Jesus, aí fala, não, eu tô com os meus pensamentos, eu falo com ele o dia inteiro. Gente, olha, intimidade mesmo, relacionamento, não é só ficar pensando na pessoa e ficar conversando. Fica só conversando com a sua esposa no WhatsApp, não vai ter um momento de intimidade profunda com ela que você vai ver, que relacionamento que você vai construir. Então, com Jesus é a mesma coisa. Então, tem muito homem que quer direção. Mas, por exemplo, o homem não consegue ficar em silêncio. Não consegue parar para simplesmente ouvir. Muito homem quer clareza, mas também não é capaz, de uma vez que escuta a voz do Senhor, obedecer. Aí o Senhor virá e fala assim, olha, eu quero que você encerre esse projeto. Aí a pessoa, não, Deus, é assim não. Eu quero que você mude de cidade. Não, assim não. Não, eu quero que você inicie um novo projeto. Quero que você inicie um novo trabalho. Não, Deus, como assim? Entende? Então, a voz de Deus, ela não é um truque. Não é tanto uma metodologia. Gente, é só um produto colateral, um efeito colateral da sua intimidade com Ele. Beleza. Mas eu preciso ser mais prático com você, porque a ideia desse episódio hoje é como saber se é Deus e como não saber se é Deus. Como é que eu saio desse negócio da minha ansiedade? Como é que eu saio desse negócio da preocupação, do medo, se é Deus ou se não é? Tá, eu vou te dar 4 filtros agora para você ser capaz de discernir se é Deus ou se é a sua ansiedade, tá bom? Então vem comigo, tá? Presta bastante atenção. O primeiro filtro que eu vou te dar, primeiro, a ansiedade, ela acelera você. Ela acelera seus batimentos cardíacos, ela acelera seus pensamentos, ela acelera seu dia,
Toda pessoa ansiosa, ela está extremamente acelerada. Deus, ele não te acelera. Deus, ele te alinha. Então, por exemplo, se você sente que você precisa decidir agora, imediatamente, no impulso, cuidado. Cuidado, porque a ansiedade, ela sempre está te pedindo pressa. Deus, ele tem uma urgência, mas ele nunca vai ser confuso, nunca vai ser confuso. Então essa coisa, você precisa decidir hoje se você vai entrar, se você vai fazer. Cara, normalmente, Deus, ele não vai te falar um negócio assim. Não vai te requerer você agir por impulso, porque toda vez que a gente age por impulso, sempre as decisões, elas são muito ruins. Pensa nisso. Pensa no seu trabalho, as decisões de impulso que você tomou, que você precisa decidir na hora, que você precisa decidir na urgência. Cara, não funciona assim. Deus, ele não é assim. Se todos os resultados da sua vida que você agiu por impulso não deu certo, por que você acha que Deus, ele também falaria isso? Por que você acha que tem uma decisão que você precisa tomar na sua vida que Deus quer que você tome de uma forma imediata, ao ponto que você não pode nem pensar, ou vai ou racha? Não é assim. Então, toda vez que você sentir ansiedade, não sei se eu escutei a voz de Deus, se gerou ansiedade no seu coração, é o primeiro filtro para você entender. Então, a urgência sem paz, elas quase sempre é um sinal que isso não vem do Senhor, que às vezes é mais o seu coração, porque, gente, não querendo abrir e complicar muito, tentando manter o podcast simples aqui, pra gente conversar, existem várias vozes, tá? Tem os seus pensamentos, tem o seu coração, tem a voz da sua esposa, tem a voz do seu trabalho, tem a voz da realidade, tem a voz do Instagram, são muitas vozes, cara. Muitas vozes, tem muita coisa disputando pela sua voz. Mas sabe de uma coisa, uma vez que você decide, então, eu quero aprender a ser guiado pelo Senhor, eu quero aprender a escutar a voz dele, você pode ter certeza que quanto mais você escutar essa voz, mais ela vai tomar uma proporção maior dentro da sua vida. Então, voltando para esse negócio da urgência. Uma coisa é você sentir a urgência de Deus. Então, por exemplo, durante muito tempo eu não queria falar de podcast, eu não queria falar para homens. Mas ao longo do tempo, o Senhor, ele gerou uma urgência em mim. Deus não falou para mim assim, você tem até domingo para decidir. E se Deus fizesse também, tá tudo bem. Mas ele gerou uma urgência em mim. Eu sabia que eu precisava de tomar uma decisão, mas mesmo assim eu estava em paz. Eu não estava perturbado, eu não estava preocupado, eu não fiquei noite sem dormir, mas eu sabia que eu precisava de fazer isso. Da mesma forma, iniciar projetos, iniciar empresas, começar contratos. Entenda a diferença. A ansiedade, ela te acelera. A urgência, ela te traz um peso de responsabilidade, mas ela ainda possui paz. Então a voz de Deus, ela gera paz em você. Ela não te acelera, ela não faz essas coisas, tá bom? Segundo filtro. Normalmente a ansiedade, ela quer controle. Deus, ele vai pedir sempre a sua confiança. Se toda a sua decisão, ela não nasce de uma convicção, de uma certeza inabalável, normalmente isso aí, cara, você pode ter certeza que essa decisão, você está agindo por impulso e você não está agindo guiado por aquilo que você acha que é Deus falando com você. Porque se a decisão, ela nasce, por exemplo, no medo de perder, no medo de faltar, no medo, por exemplo, de ficar para trás, no medo de perder a oportunidade, isso possivelmente pode não ser uma direção para você. Talvez você esteja só sendo guiado pelo seu braço e achando que com essa manipulação, com essa decisão, algumas coisas elas vão acontecer. Tem gente que age por impulso achando que, tipo assim, uma vez que eu fizer isso, Deus vai começar a fazer. Sabe, essa manipulação? Então, todas as vezes que você está decidindo, você está seguindo uma direção baseada em medo, escassez, medo de falta, isso não é uma direção e uma decisão de Deus. Não é. Porque o amor de Deus lança fora todo medo. Uma coisa que você vai sentir muito é uma paz. Pode ser que você fique com medo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Mas esse medo não te impede de agir. Não te impede de fazer as coisas. É aquele frio na barriga. Às vezes você pode sentir o frio na barriga. Mas o medo você não sente porque você sabe que você está seguro nele. Porque foi ele que disse para você, tá? Beleza. Terceiro filtro. A voz de Deus, normalmente, ela vai te confrontar. Ela não vai causar mais confusão na sua vida. Porque, por exemplo, às vezes, Deus vai te pedir algo difícil. Você sabe que nas Escrituras a gente tem isso. Abraão, a gente tem Jesus, a gente tem José, a gente tem vários personagens na Bíblia que mostram isso para nós. Então, Deus vai te pedir algumas coisas difíceis, mas mesmo quando é difícil, existe um certo tipo de paz. Você sabe que te custa
tudo. Vai te custar, às vezes, sua reputação, vai te custar, às vezes, seu orgulho, vai te custar, às vezes, a sua posição, mas mesmo assim você sente paz. Você sente que isso realmente vai te alinhar. Você sente que existe uma convicção dentro de você, que independente do resultado dessa decisão, está tudo bem. Tá vendo? Que é totalmente diferente. Então não tem essa incerteza, então não tem esse negócio de Deus quiser. Quando Deus te fala um negócio, cara, você pode ter certeza que as coisas vão acontecer como Deus te fala. Então, toda vez que você tem esse senso de esperança, não, vamos ver se é isso que Deus quer, eu não sei e tal, cara, pode ter certeza que tem grande chance disso não ser uma direção do Senhor. Então pensa comigo assim, ó, a ansiedade, ela divide. Deus, ele te posiciona. Deus te dá essa segurança, Deus te dá essa certeza. A voz de Deus, ela sempre vai te reposicionar, ok? Vamos lá, vamos recapitular os filtros comigo. Primeiro filtro, a ansiedade, Deus acelera. Então a direção do Senhor, ela sempre te alinha. Segunda coisa, a direção que o Senhor te dá sempre vai te pedir que você confie nele. Ou seja, você não decide por causa que você tem medo de faltar, medo de acabar e tudo assim, certo? Terceiro ponto, a voz de Deus, ela sempre te confronta, ela não gera uma confusão dentro de você, tá? E quarto filtro bem importante, a voz de Deus, ela resiste ao nosso orgulho. Normalmente Deus, ele vai contra o nosso modo de pensar, nosso modo de fazer as coisas. Deus, ele confronta a gente para fazer com que a gente extraia o melhor de nós e para fazer com que a gente também se aproxime. Então, se tudo combina demais, sabe? Se só você ganha, se a sua vaidade aumenta, se tá de acordo com a sua pressa, se é uma oportunidade muito boa só para você, vamos assim dizer, talvez não seja Deus. Porque Deus, ele não faz algo somente pensando no indivíduo, ele sempre faz algo pensando num todo, sabe? Sempre, 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 sempre. Quando Jesus multiplica, sempre para a multidão. Então, às vezes, Deus, ele vai te levar para esse lugar onde ele vai, a voz dele vai te reposicionar. Ela vai contra, às vezes, qualquer tipo de decisão que às vezes você tomaria. E uma coisa, assim, de verdade para vocês, quanto mais vocês seguirem essa voz, mais vocês vão ter a certeza. Esse seria o filtro 5, o filtro bônus. Mas nada vai funcionar se você não passar tempo em intimidade com ele. Não vai funcionar, tá? Mas isso aqui que eu passei para você é uma forma de você entender se isso é a sua ansiedade ou se não é a sua ansiedade. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente está falando sobre ouvir a voz de Deus faz parte da segunda travessia do homem, que é a travessia da escuta. Então não basta, por exemplo, você saber que você é filho. O filho maduro, ele aprende a reconhecer a voz do pai. Porque o homem que ele não ouve, gente, ele vive reagindo, ele vive vivendo um impulso, ele vive vivendo o próprio braço, cansado, confuso, ele não tem clareza daquilo que ele precisa fazer, ele vive num desejo profundo de querer acertar, mas ele não tem a direção, que faz com que toda a decisão dele seja não só uma decisão que seja certa, mas uma decisão que também o preenche. Então o homem que ele não consegue reconhecer a voz do pai, ele não é maduro. E por mais que ele tenha sucesso aos olhos do homem, isso é uma maturidade disfarçada, é uma identidade disfarçada. Então, como a gente sempre faz aqui nos podcasts, que a gente tem discutido nos últimos episódios, é importante eu sempre te fazer algumas perguntas, eu sempre te questionar. Eu queria te fazer algumas perguntas agora, até para que você pudesse se ver dentro desse lugar, porque a ideia é a gente aprender a ser maduro aqui, tá? Então vamos lá. Como que você vai colocar isso na prática hoje, tá? Da próxima vez que você precisar de tomar uma decisão importante, eu quero que você não resolva no impulso. Ah, preciso fechar um contrato hoje, preciso decidir hoje. Você vai falar assim, meu amigo, você vai ter que esperar 24 horas. Não existe nada urgente nessa vida que não possa esperar 24 horas, principalmente as nossas decisões. E uma vez que você, então, não resolver mais por impulso, eu quero que você pare e eu quero que você faça 3 perguntas. O que essas 3 perguntas vão te ajudar? Elas vão te ajudar a você aprender agora a discernir mais. Vai abrir um pouco mais o seu coração e vai te ajudar a você ter um pouco mais de clareza, tá? As 3 perguntas que eu quero que você faça para o Espírito Santo são: primeira delas, eu estou querendo decidir isso por paz ou por pressão? Segunda pergunta, eu estou tentando obedecer ou de alguma forma controlar o resultado? Terceiro, se eu não tivesse medo de perder,
eu ainda faria essa escolha? Depois que você gastar um tempo, gastar umas 24 horas, depois disso, cara, não decide, espera, ora, se silencia, escuta o Espírito Santo e volta no dia seguinte. Porque eu acredito, gente, de verdade, que muito homem não precisa de mais força. Às vezes, só precisa de 24 horas sem ansiedade. Sem preocupação, que você tem que decidir tudo. Não, você não precisa decidir tudo sozinho. Não precisa. Isso é uma independência disfarçada. Isso é uma burrice que foi colocada dentro de nós, que a gente precisa de resolver tudo. Na forma imediata, agora. Não, não precisa. Você pode esperar. Tá? Então é o seguinte, se você chegou até aqui, deixa eu te mostrar tudo que você já aprendeu e recebeu nesse episódio, tá? Por exemplo, você já entendeu que nem tudo o que você sente é de Deus? Outra coisa, a pressa não é direção, a ansiedade não é discernimento. E a voz do Pai, ela não te confunde. Ela gera paz em você e ela também alinha a sua vida. Então, só com isso, eu acredito que você pode mudar completamente a maneira como você vive a sua vida, como você vai viver a sua semana, como você vai tomar as suas decisões. Porque, de novo, o homem que não aprende a ouvir a voz de Deus sempre vai ouvir o seu próprio medo, vai ouvir a sua própria pressão, vai ouvir a sua ansiedade. E de verdade, eu gravo isso aqui, gente, sabendo que eu também já passei por esse processo. Porque talvez você tenha passado anos orando, mas decidindo as coisas por impulso no final das horas. Talvez você tenha chamado de fé algo que realmente foi o medo. Sabe, você estava com medo de perder, você se apegou a Deus assim, achando que era isso, mas não era. Sabe, talvez você esteja confundindo pressa com direção. E por isso que às vezes você vive cansado. Você tem uma urgência que você colocou, não foi nem Deus que colocou. E por conta dessas coisas, você vive cansado, confuso, sobrecarregado. Mas existe outro caminho. É por isso que a gente tem conversado aqui. Um caminho que o homem, ele para ouvir, ele para discernir, ele para obedecer. E essa é a travessia que todo homem precisa de fazer. Não é só sobre aprender a orar, gente. A gente está discutindo aqui como que você pode aprender a ouvir, tá? Então no próximo episódio eu quero te mostrar algo ainda mais profundo. Porque ouvir Deus é uma coisa, mas obedecer quando não faz sentido é completamente outra. E é aí que muitos homens, eles travam, tá? Maravilha, era isso que eu queria falar com você. Então você pode comentar aqui nesse podcast, você pode compartilhar com outros homens. Cara, compartilha. Tem tanto pouco conteúdo disso na internet. A gente tem falado de várias travessias, os últimos 6 episódios, construído algo. Então você pode também ir lá no meu Instagram, aqui na descrição, onde você está vendo, seja no YouTube, seja no Spotify, tem meu Instagram, você pode ir lá e mandar pergunta. Cara, a gente tá aqui para se ajudar, tá? Então fica livre, fica aberto e espero que você tenha aproveitado bastante e eu tenha acrescentado um pouco na sua vida, um pouco na sua jornada, tá? Eu te espero no próximo episódio.